Olá, queridos e queridas, voltei no seu canal Jaque Monteiro. Hoje tem um assunto super importante que muitas pessoas estão passando por essa dificuldade. Tem gente que nunca nem ouviu falar e precisa dessas informações. O assunto de hoje é a alienação parental. Já ouviu falar? Não? Então hoje você vai saber tudo sobre alienação parental. Aqui em Recife, pessoal, tá um calorão de 30 graus. Não sei onde é que você está vendo esse vídeo, qual o estado, qual a cidade, mas aqui tá um calor. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar uma dica para todos vocês do meu canal. E é: nunca desista dos seus sonhos. Não deixe que ninguém limite os seus sonhos. Prossiga, você vai conseguir. Não vamos perder tempo, dá o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos. Não vamos perder tempo, roda a vinheta. Então, pessoal, como eu havia falado, o assunto hoje é alienação parental. A alienação parental é um dos assuntos mais delicados tratados hoje no direito de família, levando em consideração os efeitos psicológicos e emocionais que podem causar na relação entre pais e filhos. A alienação parental, ela se caracteriza pela interferência psicológica e emocional da criança e do adolescente causado por um dos genitores, ou pela pessoa que detém a guarda e o cuidado daquela criança e a vigilância. A alienação parental, ela viola o direito fundamental da convivência saudável, familiar, que toda criança e adolescente tem direito. Então, pessoal, como identificar a situação de alienação parental? A alienação parental você pode identificar observando o comportamento, tanto dos pais, dos avós, ou do detentor da guarda da criança e do adolescente, e também dos filhos, certo? Então, nas crianças, normalmente criança e adolescente, um dos sinais que pode ser identificar a alienação parental é a ansiedade, a depressão, a agressividade. Então, a criança ela pode apresentar algumas dessas características quando ela está sofrendo a alienação parental. Já no caso dos pais, avós ou responsáveis, a legislação aponta algumas condutas que podem caracterizar a alienação parental. Quais são as condutas que podem caracterizar a alienação parental? Há algumas características ou condutas que podem caracterizar a alienação parental. Dentre elas, a legislação ela prevê algumas, que é fazer campanha de desqualificação do genitor ou genitora no exercício da sua paternidade ou maternidade. Também impedir a autoridade, o exercício da autoridade do genitor ou genitora, certo? Perante a criança. Também afastar essa criança, não deixar que ela tenha contato com o pai, ou a mãe, ou avós. Então, alienar aquela criança da convivência saudável familiar. Isso acontece muito em separações, em divórcios, que geralmente os pais eles misturam as coisas. Então, se você se separou, se você está em processo de separação, você não pode misturar. Você está se separando do seu marido, ou seu esposo está se separando da esposa, né? Então, vocês têm que separar. Então, uma coisa é vocês dois, o relacionamento de vocês, e uma outra coisa é o filho de vocês. Então, o filho é dos dois. Então, é importante que nem a mãe faça campanha contra o pai, nem o pai campanha contra a mãe, nem os avós campanha contra os pais, e assim por diante. É importante que nós tenhamos consciência que essa criança tem que viver num âmbito saudável, conviver com a sua família é um direito fundamental da criança e do adolescente, certo? Então, que isso não seja tirado da criança e do adolescente, que essa convivência possa permanecer. As outras características são, por exemplo, denunciar um dos genitores para que possa impedir, para que possa criar um obstáculo da criança ter contato com o genitor, certo? Mudar de endereço sem informar, para dificultar esse contato da criança e do adolescente com o genitor, com os avós, com os pais, alienando essa criança dessa convivência. Então, isso pode caracterizar também. Omitir também deliberadamente para o genitor informações importantes, fundamentais da criança, como informações escolares, médicas, endereço, dificultando assim essa convivência. Casos de alienação parental são frequentes nas varas de família, principalmente
onde há o divórcio litigioso, a dissolução do matrimônio de forma litigiosa, e onde há a discussão aí para ver quem vai ficar com a guarda dos filhos. Então isso é muito comum, onde isso atinge psicologicamente, de forma negativa, todos os envolvidos. Quais são os prejuízos psicológicos, afetivos causados à criança? A figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de sociedade que a criança e o adolescente têm dentro de casa. E quando essa figura ela é deteriorada, essa referência ela é deteriorada por questão de situações da alienação parental, não só aquele relacionamento filial entre pais e filhos é afetado, como também a formação psicológica, cognitiva, social da criança, o emocional também é atingido. Então, por isso que é importante essa proteção da criança. Então, se você está numa dissolução, de divórcio, de união estável, é importante que você tenha essa proteção com a criança que está na sua guarda, com o seu filho, com a sua filha, certo? E não envolver ele em discussões, em problemas, tentar proteger essa criança, certo? Então, que os dois tenham contato, que essa criança tenha um ambiente saudável para se viver, que vocês não alienem essa criança e que ela consiga ter o seu direito fundamental de convivência familiar saudável e respeitado por todos. Como a alienação parental deve ser coibida? Assim que identificada, a alienação parental ela deve ser coibida através de... devem ser tomadas medidas para que seja preservada a questão psicológica da criança e do adolescente. O psicológico dessa criança e desse adolescente deve ser protegido, certo? Todos os envolvidos têm que ser acompanhados psicologicamente e podendo até ser resolvidas as questões no âmbito judicial. Mas o importante é proteger a criança e coibir essa prática. Segundo a legislação, o que pode ser feito nesses casos? Nesses processos conduzidos pela vara de família, onde é identificada a alienação parental, é dado prioridade a esses processos, com a participação obrigatória do Ministério Público, onde o juiz ele toma medidas que possam preservar a integridade psicológica da criança e do adolescente. Nesse sentido, o juiz determinará com urgência, após a ouvida do Ministério Público, as medidas necessárias para proteger a integridade psicológica da criança e do adolescente, inclusive tomando a medida de viabilizar o contato entre o genitor prejudicado com a criança. Então, que ambos restaurem a ambos esse contato familiar, certo? E pode pedir também na questão da situação um laudo através de perícia social e biopsicossocial para identificar que houve ali naquela situação a alienação parental. Para a formulação do laudo de identificação da alienação parental, podem ser realizados avaliação psicológica, entrevista pessoal com as partes, análise documental, histórico do relacionamento entre o casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação sobre a personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta com eventual acusação contra o genitor. A legislação prevê que seja assegurada a garantia mínima de visitação assistida, exceto naqueles casos em que haja risco para a integridade física e psicológica da criança e do adolescente. Tanto os pais como os filhos são ainda encaminhados para acompanhamento psicológico de profissionais especializados. Conforme prevê o artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, que trata do tema, uma vez identificados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança e do adolescente com o genitor, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e ainda da gravidade do caso, tomar as seguintes medidas: advertir o alienador, ampliar a convivência familiar do genitor alienado, aplicar multa ao alienador, determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar também a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente e determinar ou declarar a suspensão da autoridade parental. Por outro lado, se for caracterizada a mudança abusiva de endereço para evitar a convivência, a obstrução
dessa convivência da criança e do adolescente com o genitor, o juiz poderá reverter a obrigação de levar a criança, de trazê-la para aquele que está obstruindo essa convivência. O objetivo consiste em preservar o direito fundamental da convivência familiar saudável, preservando o afeto devido entre filhos e genitores no seio da família, do grupo familiar. Então, pessoal, hoje o assunto foi alienação parental. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, posta aí pra gente. Escreve aí que eu vou estar respondendo pra você. Além disso, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. Corra lá e se inscreva. Clique aí em inscrever-se. Clique no sininho também para receber notificações de novos vídeos, para você ficar sempre ligadinho nas atualidades do canal. Lembrando também que você tem que dar o seu like aí, para que o canal continue. E também você pode estar compartilhando esse vídeo para pessoas que não têm essa informação e que precisam, que estão passando por essa situação. Pessoal, nos demais, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, dia 8 de março de 2020. Todas as mulheres são guerreiras e merecem o nosso afeto, o nosso abraço. Que todas as mulheres que passem por essa dificuldade também saibam separar, certo? Saibam preservar o direito dos seus filhos e os pais também. Então, um beijo a todas as mulheres, a todos os inscritos e seguidores aqui do canal. E até mais. Um beijo.